E por isso que se Bitcoin é o novo ouro digital, Ethereum é o novo Google. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje vamos trazer aqui o tema de criptomoedas. Vocês pediram, vocês comentaram e agora a gente vai fazer uma análise completa aqui sobre Bitcoin e sobre Ethereum também. A Ethereum que inclusive amanhã vai passar por uma grande atualização na sua base e inclusive é a moeda digital que a Empíricos falou que vai deixar o Bitcoin comendo poeira. E por isso muita gente tem deixado nos comentários, inclusive lá no nosso Instagram, se você não segue ainda, segue lá a Faculdade do Dinheiro, sobre investir em criptomoedas, quais criptomoedas comprar. Afinal, não é segredo pra ninguém, elas estão valorizando muito nesses últimos meses e você vai dormir num dia, no outro dia se acorda com a moeda valendo 10% a mais. Então por isso que a gente vai trazer essa análise aqui hoje. Se você quer ficar ligado nas melhores maneiras de como ganhar dinheiro e como construir renda passiva, já se inscreve aqui no canal, porque a gente tem vídeo todos os dias sobre isso. Cada vez mais está todo mundo reparando em criptomoedas e as duas principais delas justamente são Bitcoin e são Ethereum pelo tamanho, pelo market cap, a representatividade de dinheiro investido nessas duas moedas. A gente podia falar um monte de coisa aqui, como a questão da Tesla ter comprado inúmeros Bitcoins, como a Ethereum está sendo a moeda base de pagamento para a compra de NTFs, que a gente fez um vídeo exclusivo sobre essas artes digitais que estão valendo milhões de dólares, mas isso é chover no molhado. Cada vez mais os investidores estão crescendo os olhos para criptomoedas e elas têm se valorizado muito, porque o investidor que tinha dinheiro em Ethereum de um ano para cá multiplicou esse valor por 10 vezes e quem tinha dinheiro em Bitcoin multiplicou por 7 vezes. Isso falando do valor dessas moedas em real, porque se o investidor comprou em dólar, daí a variação é um pouco menor, a valorização dessas moedas foi um pouco menor, porque além do valor dessas moedas ter subido muito, a gente ainda teve a valorização do dólar perante o real, então isso acelera ainda mais os ganhos que as pessoas tiveram em criptomoedas. Mas vai continuar subindo? Que acontecimento é esse que vai acontecer amanhã que vai valorizar tanto a Ethereum? E qual a diferença de investir em Bitcoin e em Ethereum? Bom, primeiro falando da diferença dos dois, Bitcoin na verdade é como se fosse uma reserva de valor digital. É como se fosse o ouro digital. Ele é efetivamente uma moeda descentralizada. Enquanto Ethereum na verdade é uma plataforma de pagamento. É um sistema operacional descentralizado. Então eles têm tecnologias diferentes, eles têm níveis de tecnologia diferentes. Apesar do sistema de pagamento do Ethereum ser mais rápido, o Bitcoin continua sendo esse ouro digital. E por isso que é uma reserva de valor que continua se valorizando e está estabelecendo cada vez mais altos níveis de preço. Fazendo uma comparação rápida, a Bitcoin é justamente como se fosse um ouro digital, enquanto a Ethereum é como se fosse um Google das criptomoedas. E como o Ethereum é um sistema, ele recebe atualizações para melhorar o sistema cada vez mais. E, inclusive o que vai acontecer, que foi vendido pela Empíricos como uma grande atualização, é a atualização chamada de Berlim nesse sistema da Ethereum. E ele chega para otimizar o uso de taxas e para prevenir alguns tipos de ataque de negação dos serviços. Só que essa não foi a primeira atualização e nem a última. Inclusive a próxima atualização já tem nome e data. Vai se chamar Londres e vai acontecer no dia 15 de julho desse ano também. E como a gente tem essa diferença fundamental entre Bitcoin e Ethereum, hoje Bitcoin está renovando altos padrões de preço, porém os analistas ali apontam que a moeda pode chegar e deve estabelecer ali o valor de mais ou menos 100 mil dólares no final de 2021, mas pode continuar se valorizando nos próximos anos. Lógico, a gente sabe que todas as criptomoedas são ativos de risco, inclusive hoje de alto risco ainda, mas tem se consolidado cada vez mais, inclusive como meios de pagamento. A Tesla vem dando essa anuência aí como exemplo, os governos estão cada vez mais olhando para essas criptomoedas e alguns até criando suas próprias criptomoedas, mais baseados em Bitcoin, Ethereum, em outros sistemas que já existem. Que na teoria, se essas moedas caem em desuso total, o valor delas também vai lá para baixo e chega a zero se ninguém está usando uma moeda digital. Porém, elas estarem cada vez mais sendo notadas, tem cada vez mais gente comprando e inclusive os governos e bancos centrais olhando para elas como uma perspectiva de futuro, justamente vai diminuindo esse risco e é isso que faz o valor delas subir. Sempre que a gente tem um risco sendo reduzido, na outra ponta a gente teria um potencial de ganho cada vez menor. E se Bitcoin tem essa previsão pelos analistas aí de 100 mil dólares para o final do ano, que pode se consolidar como pode não se consolidar, a gente tem um analista famoso de criptomoedas que é o Melker, que está falando que a Ethereum pode chegar no valor de 10 mil dólares para o final também de 2021.
o que significaria aí uma valorização ainda de mais de 300% em relação ao valor de hoje que a gente está gravando esse vídeo aqui. E só para usar de exemplo que cada vez mais essas moedas estão se tornando mais comuns, saiu essa notícia que o Southampton, um time da Inglaterra, está em vias de pagar o bônus lá para os seus jogadores, o famoso bicho, em Bitcoin. Já pro lado do Ethereum, como a gente falou, ela é a base do pagamento das NTFs, aqueles famosos artigos ou artes digitais que estão sendo vendidos aí por milhões de dólares e tá todo mundo falando. Então nós temos cada vez mais notícias aí de aceitação dessas criptomoedas. A gente citou aqui as duas principais. A gente sabe existem inúmeras outras, como a Ripple, a Cardano, a Chilis, a Dogecoin, que está subindo muito também. Mas como a gente foi muito procurado por muitos investidores que estão hoje investindo em fundos imobiliários, em ações, em renda fixa, a gente procura falar dessas duas que são as principais e que na nossa estratégia de carteira aqui, hoje já representam ali entre 5% e 10% da composição da nossa carteira. De novo, a gente ainda acha que é um ativo com um risco de moderado para alto, mas que cada vez mais está sendo diluído com essas notícias bastante interessantes que estão saindo a respeito dessas moedas. E muita gente também pergunta por onde a gente negocia, por onde a gente compra esse tipo de moedas. Hoje a gente está utilizando algumas diferentes fontes. A gente tem um pouco de criptos na Binance, um pouco na Foxbit, que são duas intermediadoras financeiras aí que fazem essa compra de moedas digitais. A gente tem um pouco via Banco Inter, que inclusive a gente mostra como investir no vídeo que está aparecendo aqui no card. E também existem alguns fundos na própria XP Investimentos ali que também tem essa exposição em criptoativos. E já que a gente falou da nossa estratégia, a gente quer saber a sua. Você tem criptomoedas em carteira? Não tem? Quais criptos você tem? Qual que você está de olho para comprar? Deixa aqui nos comentários. Também deixa aqui se vocês curtirem esse vídeo, se vocês querem a parte 2. E nessa parte 2, vocês querem que a gente mostre comprando na prática? Vocês querem que a gente fale de criptomoedas menores e que teriam um potencial maior de valorização? Deixa aqui nos comentários que vídeo você quer que a gente faça. A gente continua de olho aqui nas melhores oportunidades de investimento, então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter deixado seu likezão aqui embaixo. Por hoje a gente fica por aqui, tem outros vídeos aparecendo aqui na tela. Então muito obrigado, valeu e até a próxima. Falou!